Bom dia, paz do Senhor. Esse vídeo aqui é a continuação do último vídeo, onde a gente estava falando sobre a história dos Moabitas. Estava falando sobre a questão da maldição do Senhor, da ira do Senhor em relação aos Moabitas e de tudo que aconteceu, da condenação que eles tiveram, que eles foram proibidos de entrar no templo. E aí, só que a gente, o maior conhecimento que eu quero trazer aqui é como Deus é perfeito e maravilhoso. E talvez você que está assistindo esse vídeo não sei se você tem o hábito de ler a palavra do Senhor ou se você se converteu apenas ouvindo pregações e lendo alguns versículos isolados. Mas eu quero chamar a atenção aqui, a sua atenção, para você ver o poder da palavra. Se versículos isolados te liberta, imagina versículos completos, imagina um livro inteiro, imagina a palavra do Senhor inteira. Se você tiver um despertar para ler. Eu acredito muito que existem os libertadores, mas os maiores libertadores, eles estão ali para te ensinar a ter uma autolibertação, que isso é muito importante. E essa autolibertação, ela vem da palavra, da leitura da palavra. E aí Jesus Cristo vai e completa a obra, que ele é o maior libertador que existe, né? Eu quero chamar a atenção de vocês, já falando sobre a questão do povo, dos Moabitas e tudo que eles fizeram, mas chamando para ênfase, não seus pecados, mas para ênfase que Deus, ele nunca desce o seu juízo assim em alguém para destruir, ou para uma nação, ou para um povo, assim como ele fez com Sodoma e Gomorra, que ele fez aquela destruição. E daí os anjos do Senhor foram lá e resgataram Ló com suas duas filhas e sua esposa, e a esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal, e as duas filhas ficaram completamente apreensivas e preocupadas, e só serem elas a última descendência dos pais, e que ali fizeram aquele ato e fizeram com que o seu pai gerasse nelas filhos. A gente já conhece essa história, e daí nasceu Moabe. A Bíblia não tem muitos relatos em relação a isso, a essa concepção, a Moabe, em relação ao seu nascimento e tudo, mas a gente sabe que Moabe significa do meu pai, e nesse nome a gente já vê uma confissão. E depois disso, Moabe, ele tem uma raiz de pecados, esses pecados vai virando uma iniquidade, essa iniquidade chega no céu, chega no juízo de Deus, chega no peso máximo. É como se tivesse um limite e Deus visse sempre uma possibilidade de recomeço, de arrependimento. E quando ele acha um coração assim, quebrantado, que vai existir ali um arrependimento, aí ele vai e entra, porque o nosso Deus, ele é assim perfeito, o Espírito Santo de Deus, ele é perfeito, e ele não condena nunca ninguém do nada, assim como ele fez com Sodoma e Gomorra. Tanto é que quando os anjos do Senhor foram lá resgatar Ló, eles queriam entrar na casa de Ló por qualquer motivo, queriam entrar para poder se relacionar ali com os anjos do Senhor, para você ver como estava a iniquidade daquele povo. E aí chegou no peso total e o juízo de Deus desceu e foi destruição. E aí essas meninas fizeram isso, e aí Moabe teve uma raiz de pecado, e por aí vai. Pra gente ver como realmente Deus visita na descendência ali até a quarta geração. Deus visita, mas aquela geração que se não se converte, que se tiver aberto ali, praticando os mesmos erros, aí fica aquele ciclo de iniquidade naquela geração. Agora, se levantar alguém com o coração quebrantado, que diga assim, pequei aqui, minha geração pecou aqui, e eu confesso, peço perdão, cancelo, anulo, rejeito, e a providência de Deus vem, e aquela iniquidade, ela começa a gerar, aquelas pessoas, aquela geração que praticava a iniquidade, começa a gerar equidade na presença do Senhor, e
E isso vai trazendo bênçãos, trazendo renovo, libertação. Porque a salvação, Jesus Cristo já veio, tomou lá na cruz, derramou, verteu o seu sangue. E aí nós temos a possibilidade de sermos salvos. Mas dá para ter uma vida reta, uma vida com liberdade. Para adorar a Deus em liberdade, ter uma vida plena. Sabendo que o gigante, ele se levanta, não que vai ser um mamão com açúcar. O gigante, ele se levanta, mas quando nós estamos livres, libertos, salvos, o gigante, ele só se levanta para cair. Estando escrito lá em Deuteronômio 23:3, nenhum amonita ou moabita entrará à congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará à congregação do Senhor eternamente. A 10ª geração, para os israelitas, no hebraico, significa eternamente. Então, a gente já vê que eles foram completamente impedidos de entrar no templo do Senhor. Por quê? Porque existia uma raiz ali de pecado. Então, uma das condenações dos moabitas foi a falta de hospitalidade com Israel, quando Israel estava sendo resgatado pelo Senhor lá do Egito. Estavam tomando a terra pouco a pouco. À medida que eles iam avançando, Deus ia dando aquela terra. Então, assim, a falta de hospitalidade, a tentativa da praga divina pesou muito sobre os moabitas, além de adoração de deuses, imoralidade, né? A idolatria. Eles entendiam do mundo espiritual, tanto é que tentaram fazer o profeta Balaão amaldiçoar o povo. Então, entendiam, adoravam deuses, praticavam as feitiçarias, praticavam oferendas ao deus, o Moabe, ele fazia isso. Então, eram 2 povos, falei no primeiro vídeo, o povo de Abraão e a descendência de Ló, o povo de Ló e a descendência deles, consequentemente, Moabe. E dali foi só descendo ladeira abaixo, porque eram 2 povos praticamente na mesma terra ali, porque Sodoma e Gomorra tinha sido destruído, só que deuses diferentes. Abraão servia o Deus dos céus, o Deus que agora resgatava o seu povo do Egito, e Moabe, a descendência de Ló, estava seguindo outros deuses. E na questão, quando o povo estava sendo liberto do Senhor de Israel, que vinham atravessando todo o deserto e tiveram que atravessar a terra de Moabe, eles tentaram seduzir as mulheres, seduzir os homens, os israelitas, e incentivar, ou seja, até fazer eles adorarem ao Deus, né, Baal-peor. Isso foi um dos pecados também. E a aversão, a soberba, né? Como depois desceu o juízo do Senhor também, que o profeta Jeremias, ele vai falar lá no seu livro. E aí teve essa banição, mas Deus, ele nunca, sua misericórdia, ela é eterna, é para sempre. E aí só depende do ser humano. Como eu falei, a libertação, ela é sabe? A autolibertação, ela parte de uma decisão. Ela parte de nós, da nossa decisão, a questão de abrir os olhos, né? Então, no livro de Ruth, capítulo 1, quero que vocês entendam, a gente vai entender um pouquinho mais, porque eu quero chegar no ponto onde Deus, ele faz o resgate. Quando tem um remanescente, quando tem alguém com o coração quebrantado, Deus, ele faz esse resgate. Então, lá no livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilom. Efrautes de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. Noemi ficou ali com sua família, nos campos de Moabe, juntamente com os seus 2 filhos.
E, continuando no 3, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, foi o tempo que eles ficaram ali, quase 10 anos, e morreu também ambos os filhos, ficaram numa terra. Gente, existe um preço a se pagar por tudo que para que a gente tivesse essa remissão dos pecados, essa possibilidade de perdão, sabe? Porque nós somos pecadores, mas somos pecadores remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus que desceu lá na cruz de Calvário, foi por mim e por você. Para que a gente, sabe, a gente vai pecar, no dia a dia a gente vai pecar. Mas esse sangue verteu lá na cruz do Calvário para que os nossos olhos, a gente tivesse um dia a possibilidade de ter essa trave, essa venda arrancada dos olhos e poder hoje eu estar aqui falando do nome do Senhor e saber que existe a presença de Deus aqui e também essa possibilidade de estar dentro da minha casa e falar com Deus e saber que existe salvação, porque isso aqui não é eterno, não é eternamente. Então, teve um preço muito alto. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor, deu o seu único filho para vir para aqui para a terra, e Jesus Cristo, se feito carne, teve a decisão, segundo Adão, ele se fez carne, precisava fazer por causa das leis espirituais. E ele decidiu ir. Teve medo, ficou ansioso, porque era carne, e ainda assim decidiu. E aqui, Noemi estava nessa terra, uma terra amaldiçoada, estava amaldiçoada. Esse ambiente era um ambiente amaldiçoado. E nesse ambiente aqui de infrutífero, né? Nesse ambiente onde ela achou um escape de vida, teve um preço a se pagar. Pagou o preço com a vida do seu marido e depois com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Morreu. Ficou ela e as 2 noras. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Porquanto na terra de Moabe. E ouviu. Peraí, deixa eu ler de novo. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Ela voltou, né? Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ela voltou, porque viu que o Senhor agora estava visitando a terra, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas, caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai, cada uma à sua casa, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos de que acheis descanso, cada um em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tomai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem maridos, né? E tornai, minhas filhas, e ide embora, que já muito velha sou para ter marido, e ainda quando eu dissesse eu tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes.
não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto, amando o Senhor, se descarregou contra mim. Então levaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada aos teus povos, ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada, disse. Porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, o outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, assim, Deus lá do céu disse assim: achei o coração. Achei o coração quebrantado, que essa descendência, que essa terra precisava. E aí, assim, imagina só, os moabitas vinham de uma raiz de iniquidade, que eu já mostrei aqui para vocês, o que está escrito na palavra do Senhor. Mas Ruth, quando ela diz tudo isso, ela quebrou aqui vários altares com as suas palavras. Entendeu por que a gente precisa verbalizar? A gente precisa verbalizar porque os moabitas que tinham contra si a falta de hospitalidade com o povo do Senhor, com os israelitas, e eles tinham a tentativa da praga divina, tentando usar o próprio profeta para amaldiçoar o povo, e tinham também a idolatria e a imoralidade contra eles. Ruth, quando ela diz assim: não insistas que eu te deixe, eu se afaste de ti. Para onde tu fores, eu irei contigo, né? Aonde você pousar, eu pousarei também. O teu povo é o meu povo. Aonde morreres, eu morrerei também. E que me faça o Senhor outro tanto, que o Senhor me puna, que o Senhor me castigue, se de ti eu não se afastar, a não ser por morte. Ou seja, Ruth mostrou ali, a Noemi estava sozinha, desamparada. Ruth deu hospitalidade em si, no seu próprio, no seu eu, na companhia. Às vezes nós estamos só, precisamos só de um abraço, precisamos às vezes só de alguém que diga assim: eu estou com você. Isso é um amparo, isso significa hospitalidade, o amparo, o aconchego. Alguém que pelo menos vá, Noemi velha, cansada, ela mesma disse, velha, cansada, que se naquela noite tivesse com o marido e que ali Deus fizesse dela filhos, elas iam esperar tanto tempo para poder alcançar esse neto, esse filho, né, para lhe dar de marido. Noemi estava desamparada, aqui como está escrito no capítulo 1, no versículo 5. Desamparada ficou Noemi, mas Ruth lhe deu amparo, hospitalidade. Ruth lhe deu bênção, Ruth foi bênção para ela. Ruth foi a própria bênção, se usou para ser bênção. Ruth, ao invés dos outros, dos moabitas que vieram antes dela, Ruth não induziu como os moabitas fizeram, como a sua origem, seus antepassados fizeram. Ruth não induziu ela, Noemi, a ir com ela, vamos adorar outros deuses. Não, Ruth disse assim: o seu Deus será o meu Deus. Ruth confessou com a boca. Ruth,
Deus o tempo todo, é isso que ele quer com a gente, relacionamento. Confessar. A nossa palavra é decreto no mundo espiritual. E aqui Ruth estava decretando quando Ruth verbalizou para a sua nora, para a sua sogra, tudo que ela falou aqui nesses versículos. Ela está quebrando ela está quebrando a soberba, ela está quebrando a idolatria, ela está quebrando a imoralidade, ela está quebrando o que os moabitas tentaram fazer, tentaram usar a praga divina contra o povo do Senhor. Ela estava dando hospitalidade, estava quebrando aquela soberba da falta de hospitalidade que o povo teve, que os moabitas tiveram com o povo do Senhor. Então ela estava quebrando ali no mundo espiritual vários altares. E o maior de todos era dizendo assim: o seu Deus é o meu Deus, eu renuncio o meu passado, eu renuncio aqueles deuses, eu renuncio o que eu aprendi, a minha raiz, a minha essência. Eu renuncio aqui, nascendo de novo, seu verdadeiro nascer de novo. Então ali ela quebrou. Deus achou um coração, que é o que ele precisa. Tantas gerações. Então Ruth foi uma das. E aí ela foi trabalhar pela sogra, trazer o alimento para a sogra. A sogra teve um amparo e seguiram as duas, vendo. E ela estava resolvida, vendo que ela estava resolvida, seguiram. E aí a gente já sabe tudo que aconteceu, mas eu quero ler para vocês aqui, ó. Lembra que eu falei que Deus, ele só precisa de um coraçãozinho, de uma brechinha, de um quebrantamento? Ruth, capítulo 4. Quero que você leia comigo. Observa, aquele povo foi amaldiçoado. Deus se entristeceu com aquele povo. Deus irou. O cajado do Senhor desceu. O juízo desceu. Entendeu? Agora leia isso aqui. Ruth 4, 17. E as vizinhas lhe deram um nome. Aqui, Ruth já tinha achado graça aos olhos de Boaz, já tinha casado. Se você quiser conhecer a história dela toda, depois, quando ela foi para os campos e tudo, foi abençoada. Foi trabalhar para sustentar a sogra. E nesse trabalho, ela teve uma nova oportunidade de vida. Ela se casou. Ela se casou com Boaz, depois você lê lá. E Ruth gerou um filho. O nome do seu filho se chamou Obed. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Davi foi o bisneto. Ou seja, Ruth era a bisavó de Davi. Agora me diz, Jesus é a raiz de quem? Se não é a raiz de Jessé. Jesus, o cego, quando ele começou a clamar, que a gente vai lá para o Novo Testamento agora, que ele começou a clamar, ele clamava como? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. De onde foi que saiu Jesus? Da descendência de uma moabita. Por quê? Porque Deus achou um coração quebrantado. Deus achou um coração, que estava disposto a quebrar altares. Então é isso. É isso que eu quero dizer. Tá no erro? Não deixa pra vir. Não deixa pra ir. Teve um preço a ser pago. Noemi pecou, Noemi foi para lá, para uma terra, mas Ruth escolheu sair. Noemi foi, pagou o preço para ir, porque foi por desespero atrás do alimento. Pagou um preço com a vida dos seus 2 filhos e seu esposo, porque tinha maldição ali, a gente viu que já tinha. E Ruth escolheu sair daquela terra, quebrando todos os altares possíveis que tinha identificado na sua raiz, na sua descendência, e daquele coração, Deus deu perdão, e desse perdão, por causa de um coração quebrantado, de alguém que decidiu não adorar mais os seus deuses, e sim ao Senhor Deus
de Israel, Deus achou benevolência, achou o coração, achou o quebrantamento, e dali saiu a origem do Filho de Deus, da raiz de Jessé, filho de Davi, dali saiu. Então é isso. O que eu quero passar para vocês é que Deus, ele nunca tira nossas possibilidade de perdão, de arrependimento. Ele sempre nos dá oportunidade, ele dá oportunidade. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês, ó. Suponhamos que esse aqui é um pecado. Aí, bem ali pertinho, tem sempre alguém que vem, bate lá, né? Aqui é alguém e esse aqui é um pecado. Aí chega alguém e fala a palavra do Senhor, vai falando a palavra do Senhor. E aquela pessoa já sabe que aquilo ali é pecado. Aí ela vai colocar mais por cima. Vai deixando de ser pecado, vai se tornando iniquidade. Aí vai vindo mais, ó. Aí aquilo vai pesando, vai pesando, vai pesando, vai colocando mais, vai pesando. Chega uma hora que Deus, ele precisa descer o seu veredito aqui, o seu juízo. Mas, se você escolher renunciar, ó. Se você escolher renunciar, ó. Se você escolher renunciar, ó. Escolher renunciar. Acontece o que aconteceu com Ruth. Talvez daí saia um grande milagre. Escolha renunciar. Se você escolher renunciar, vai sair um grande milagre daí. Porque de Ruth saiu Davi, e de Davi saiu a descendência do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que eu quero passar para vocês. Esse foi o segundo vídeo falando sobre raízes e sobre escolha quebrar os altares, assim como Ruth escolheu quebrar os altares. Que Deus abençoe.